Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeos que eu tento sempre com que sejam diários, dado o grande número de atividade que nós temos aqui na nossa chácara, então dá quase para colocar um vídeo por dia. Hoje é exclusivamente dedicado aqui à despensa da lenha, onde nós temos o nosso armazém de lenha para o inverno, e vou-vos explicar mais ou menos o que tipo de lenha que nós temos e o que é que cada uma representa aqui para nós. Portanto, nós podemos colocá-las, podem servir para lareira ou para recuperador de calor. Eu, por exemplo, tenho um recuperador de calor, uso a lenha de eucalipto e uso a lenha de sobreiro. A lenha de eucalipto é esta que nós temos aqui e temos duas formas de adquirir. Ou nos nossos terrenos, quando nós cortamos os eucaliptos e vamos buscar as pontas, que não são utilizadas para a indústria da celulose, e trazemos as pontas, limpamos e depois em casa cortamos em paus de cerca de 2 palmos ou de 50 centímetros. Esta linha é muito boa para o recuperador, embora tenha prós e contras. O pró é que arde bastante rápido e por isso dá muito calor, dá uma grande chama, dá muito calor para a casa, mas o que tem de contra é que ela arde muito rápido e por conseguinte faz muita cinza e portanto há uma explosão de calor durante uns bons minutos, mas depois temos de estar sempre a colocar paus. Depois temos aqui os paus de sobreiro, portanto que nós não conseguimos ser autossustentáveis, porque os sobreiros que nós temos são saudáveis e então não se podem cortar. Estes sobreiros que estão aqui são sobreiros que já apodreceram, que estão já secos e por conseguinte podem ser cortados, e nós compramos sempre ao mesmo senhor que vem cá sempre no fim do verão e traz-nos o que nós pedirmos, 1 tonelada, tonelada e meia, 2 toneladas e assim sucessivamente. O que eu faço é, não uso nem só a madeira de sobreiro, nem só a de eucalipto. Portanto, eu faço aqui a mistura, coloco um pau grosso de sobreiro na parte de trás do recuperador e depois coloco uns paus de eucalipto e vou manter assim um mix entre a grande intensidade de calor e a durabilidade da queima que me é dada pelo pau do sobreiro. Aqui temos mais paus de eucalipto, portanto estes paus já estão aqui armazenados à volta de 3 invernos, mais ou menos. Já esteve até lá acima, empilhado, e já esteve aqui ainda mais uma outra fila de paus. Mas entretanto nós temos ido queimando e não temos ido buscar mais novos paus de eucalipto e eventualmente ainda durante este inverno ou no princípio do ano que vem vamos buscar mais paus de eucalipto, vamos cortar e vamos armazenar. Temos aqui também de eucalipto, mas raízes, portanto raízes de eucalipto. A raiz de eucalipto não é bem como o pau de eucalipto, ainda queima durante algum tempo, ainda tem alguma durabilidade e também dá bom calor também. E então este aqui somos nós que encontramos nos nossos terrenos, partimos e trazemos e deixamos aqui. Portanto, até mesmo, como vocês podem ver, tudo o que é paus aqui das nossas árvores de fruto, por exemplo, eu estive a limpar a nespereira e, portanto, eu armazeno logo aqui. Corto os paus mais grossos e deixo-os ficar. Eles ficam aqui no armazém até secar e depois utilizo-os na queima. Portanto, nada se desperdiça. Como vocês podem ver também aqui, estive a limpar os gojis e tenho aqui este aproveitamento que dá para colocar ou no forno a lenha ou, eventualmente, como está aqui na saca, que também são sobras de goji, para iniciar o fogo. Eu coloco uma pinha, coloco um molho destes pauzinhos dos gojis, intensifico o fogo e depois meto os paus de eucalipto e começa a arder. Portanto, e normalmente quando eu preciso ou de assar carne ou de assar peixe, faço sempre de pau de eucalipto. É um pau que arde muito facilmente, rapidamente e faz brasas também muito rápido. Mas agora que falei das pinhas, vou-vos também mostrar aqui esta saca. Portanto, nós também fazemos sempre questão, e sempre que encontramos um local onde há pinhas, de apanhar e trazer, porque este é o nosso... portanto, nós não utilizamos as sandálias, utilizamos as pinhas. É bastante eficaz e arde muito bem o lume e não deita qualquer tipo de cheiro em casa. Por isso, sempre que nós temos a oportunidade ou sabemos um local onde estiveram a cortar pinheiros ou ainda há muitas pinhas no chão, nós trazemos, porque já sabemos que utilizamos para incendiar as nossas fogueiras. Bom, deixo-vos aqui com uma imagem geral do nosso pequeno armazém onde nós guardamos a lenha. Eu espero que gostem
E se tiverem um espaço na vossa quinta, mesmo velho como este, com telhas velhas e uma estrutura já quase toda a cair, não interessa, desde que não caia chuva, está perfeito. Espero que gostem do vídeo e até ao próximo. Obrigado.